E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas. São sentenças matemáticas compostas por números e letras. Essas letras são variáveis, ou seja, elas serão substituídas por números, ok? Por qualquer número real, tornando então essa sentença uma expressão numérica. Vou mostrar logo em seguida aqui embaixo. Vamos falar sobre o valor numérico, então. Então, para falar de valor numérico, é o valor que a expressão algébrica vai ter dependendo do valor da variável. Ok? Por exemplo, 2x. O valor numérico aqui dessa expressão, se eu chamar x de 5, significa, então, que eu teria que 2x é, então, 2 vezes 5. Eu estou dizendo que x vale 5. Então, o valor numérico de 2x é 10, se x vale 5. Eu trouxe um exemplo para a gente poder aprender mais. O comprimento de um terreno retangular é 10 metros a mais que a largura. Bom, vem com a primeira pergunta. Dê a expressão algébrica que indica o perímetro desse terreno retangular. Então, a primeira ideia de expressão algébrica que a gente tem, o comprimento desse terreno é 10 metros a mais que a largura. Bom, não foi falado nada sobre a largura. Então, eu vou discriminar largura e comprimento e gerar uma expressão algébrica para cada um deles, sendo que eu posso chamar a largura de x, porque eu não sei o valor da largura, ok? Então, aqui na minha figura, no meu desenho, no meu esboço, eu coloco que a largura é x. E se o comprimento, então, é 10 metros a mais que a largura, então eu tenho que o comprimento é 10 metros a mais que x. Se a largura eu dei o nome de x, uma expressão algébrica, a expressão algébrica do comprimento é x mais 10. Então, eu posso colocar x mais 10, e ele quer a expressão que indica o perímetro desse terreno. O que é perímetro mesmo? O perímetro é a medida total do contorno dessa figura. Logo, o perímetro, vou colocar de vermelho aqui para destacar mais, vou somar então todos os lados. X mais x são as duas larguras, mais x mais 10, mais x mais 10, os dois comprimentos. Duas larguras e os dois comprimentos, totalizando 4 lados do retângulo. O perímetro, então, é 1x mais 1x mais 1x mais 1x, ou seja, eu tenho aqui 4x mais 10 mais 20. Essa, então, é a expressão algébrica que dá o perímetro desse retângulo, que tem 10 metros a mais de comprimento em relação à largura. Bom, aqui agora nós vamos falar sobre valor numérico. E aí eu deixo uma pergunta. Eu falo, quanto mede o perímetro? Ou seja, esse é o perímetro, ó. Quanto mede o perímetro, sabendo que a largura x mede 6 metros? Ora, se 4x mais 20 é o perímetro, logo eu tenho que 4 vezes 6 mais 20 vai gerar o valor numérico dessa expressão algébrica. 4 vezes 6 dá 24 e 24 mais 20 vai dar, então, 44. Como a gente está falando de perímetro em metros, 44 metros. Ok? Monômios. O que são monômios, então? Monômios, então, são as expressões algébricas que apresentam apenas multiplicação entre números e letras. São expressões algébricas, mas têm apenas multiplicação. Então, voltando aos meus primeiros exemplos, eu mostro para você que aqui, ó, eu tenho um monômio.
porque é 2 vezes x. Ó, 2 vezes 5, 2 vezes x. Beleza? Aqui já não é monômio mais, ó, porque não tem apenas multiplicação. Eu tenho uma subtração. Aqui eu tenho uma adição. Ok? Então, vamos ver os exemplos que eu trouxe. 2x é aquele exemplo lá de cima, né? Então, 2x é 2 vezes x. Menos 5y é menos 5 vezes y. Vou colocar um pontinho de vezes. E o a, professor? O que é o a? A sozinho é expressão algébrica? Sim. O a sozinho significa 1 vezes a. E o menos b significa menos 1 vezes b. E x sobre 5 é uma fração. Toda fração exprime uma divisão. Mas aqui eu posso entender que eu tenho 1/5 vezes x. Tá vendo? 1 sobre 5 vezes x vai dar x sobre 5. Todo monômio é composto, então, pelo coeficiente, que é o número que acompanha a letra, o coeficiente, e a letra é o que a gente chama de parte literal. Então, eu tenho coeficiente, parte literal. Coeficiente, parte literal. E assim por diante. O coeficiente 1/5, parte literal, x. Vou mudar esse cara para x ao quadrado. Muda nada. A parte literal é x ao quadrado. Ok? Bom, falando de monômios, que são as expressões algébricas que apresentam apenas multiplicação entre números e letras, eu posso chegar, então, nos monômios semelhantes. E o que são monômios semelhantes? São aqueles monômios, nós já conhecemos eles, que têm a mesma parte literal. Tem que ter parte literal idêntica. Então, eu vou escrever 2 aqui. Vou colocar 2 exemplos. O 5 ao quadrado b e o menos 7 ao quadrado b. Por que eles são considerados monômios semelhantes? Porque eles têm a mesma parte literal. A parte literal é idêntica. Ok? A gente precisa saber sobre esses dois para poder fazer operação com monômios, tá? Muito importante, monômios semelhantes. Para a gente poder aprender a próxima aula.